Agora são 4h32. E aí, Fábio Piperno, como é que está vendo o caminhar dessas discussões? O governo agora promete apresentar a esses setores uma proposta alternativa, né? O que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse é que isso vai ser levado aos setores e ao Congresso Nacional depois da viagem do presidente Lula à COP, a esse giro pelo Oriente Médio, a passagem pela COP, passagem pela Alemanha. Como é que fica essa questão, hein, Piperno? Tem como oferecer alternativas? Bom, eu não sei qual alternativa que eles estão desenhando, que eles estão arquitetando para apresentar. Mas aí eu vou pegar um pedaço da pergunta que o Segre fez a respeito desse incentivo ter sido concedido lá atrás por um governo petista em 2011 e agora também um governo igualmente do PT não quer renovar esse tipo de benefício ou, enfim, de privilégio de acordo com uma outra maneira de enxergar a questão. Aí me vêm algumas dúvidas. Primeiro, o seu John, por exemplo, ele fala em imprevisibilidade, surpresa e tal, e eu gostaria, assim, de lembrar que essa medida do governo, esse anúncio que o governo fez, ele pode ser acusado de uma série de coisas, menos de surpresa, porque esse é um benefício que tinha data para terminar. Da mesma forma que o governo, e alguém disse isso aqui ontem, que o governo, ele fala que ele está perdendo receita, perdendo aí os tais 9 bilhões. Aliás, a deputada falou isso com a gente ontem, a relatora desse projeto. Mas o governo não pode estar perdendo algo que ele não tem. Então, o governo pode imaginar, pode ter uma estimativa de que isso poderia render essa dinheirama toda, mas ele ainda não tem isso aí. De qualquer forma, eu também não concordo com o argumento de alguns empresários, como, por exemplo, esse de hoje, enfim, do seu John, ao dizer que, se de fato a desoneração for aprovada, nós há setores que vão recorrer à inteligência artificial. Ora, eu duvido que algum setor ou alguma empresa que tenha hoje a possibilidade de substituir um empregado por máquina, ele não faça isso. Já estão fazendo isso há muito tempo. E é do mercado de trabalho. Quando a gente fala, inclusive, de desemprego estrutural, passa por isso também. E aí não estou nem dizendo que seja culpa, porque não estou acusando a empresa de ser uma empresa malvada. Não, isso é uma prática de mercado. Então, esse argumento eu também não acho bom. Diga lá, Alan. Eu vou concordar. Aliás, deixa eu só receber de volta aqui o pessoal da rádio que está se juntando de volta aqui com a gente. A gente vai seguir nesse debate aqui sobre o veto do presidente Lula ao projeto da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A gente mostrou mais cedo que o ministro Alexandre Padilha foi questionado sobre a possibilidade de derrubada do veto no Congresso Nacional e disse que o governo não trabalha com não trabalha com hipóteses. Agora, 4h35 da tarde, estamos de volta para você que está nos ouvindo nas redes Jovem Pan News, Jovem Pan FM. Alan Gani, diga lá, Alan. Eu vou concordar com tudo que o Piperno falou. Meu Deus. Ô, louco, que isso? Falou muito bem. Muito bonito. Momento histórico, é isso? Momento histórico aqui no programa. Bom, essa nem lá atrás, nas gavetas que você revirou lá no nosso passado, aqui, essa não tem registro. Mas é verdade, na lógica empresarial, se o empresário ele puder trocar a inteligência artificial, a máquina, a tecnologia, né, colocar a máquina de tecnologia e trocar lá o ser humano, ele vai fazer isso, porque isso é redução de custo. Então, não significa que agora voltou a oneração sobre a folha, então eu vou fazer isso. Não é assim que funciona, né? Isso com ou sem oneração de folha, o empresário vai buscar uma redução de custo, porque do jogo, é a lógica de uma economia de mercado. Perfeito. Um outro ponto é essa questão da arrecadação. De fato, como o Piperno falou, não é que o governo perdeu a arrecadação, não é isso. Isso já vem desde lá de 2011. Existe um custo de oportunidade. O governo acredita que, ao voltar com a oneração da folha, ele poderia estar arrecadando mais. E aí, dentro dessa sanha arrecadatória do governo, faz sentido. Agora, tem um ponto aí que o John falou que é verdade. Se isso voltar, temos dois efeitos. E eu vejo que esses dois efeitos, Brau, eles são extremamente factíveis. À medida que você está encarecendo o processo produtivo,
essas empresas ou vão demitir para compensar uma redução de custo, ou vão aumentar preço, ou os dois. Então vai ter este problema. E aí, pensando a médio e longo prazo, pode até ter uma perda da atividade econômica, cair a arrecadação por conta de um aumento do custo das empresas, né? Cai a arrecadação para o governo a despeito do aumento de imposto, é o que fala aí de curva de Laffer, enfim, a gente não sabe qual efeito acaba prevalecendo. E rapidinho, Dávila e Segré, porque daqui a pouquinho a gente vai para o noticiário internacional, a gente vai falar sobre essa possibilidade de guerra aqui na América Latina. Será? A Venezuela está querendo morder uma parte considerável do território da Guiana. A gente vai trazer mais informações sobre isso. É o assunto que vem na sequência. Então, antes, rapidinho, para a gente fechar esse debate. Dávila e Segré, acha que tem que vetar, que o Congresso tem que derrubar esse veto do presidente, Dávila? O importante é o seguinte, essa discussão da desoneração abriu uma outra discussão, que essa é a boa discussão para o Brasil, é desonerar todos os setores, é democratizar a lei igual para todos, não é um privilégio de alguns setores, mas para todo mundo. E isso volta a um tema fundamental, como reduzir o custo da tributação sobre folha. O custo do trabalho formal no Brasil é o mais alto entre todos os países emergentes. E isso faz com que seja muito caro para a empresa e sobre menos dinheiro no bolso do trabalhador. E como a gente já falou aqui algumas vezes, por isso que o Brasil tem uma formalização do trabalho tão baixa. A gente está falando de 40 milhões de brasileiros com carteira assinada contra 90 milhões que estão na economia informal ou que estão na pejotização. Por quê? Porque custa caro. Então, esta é uma ótima discussão para o Congresso Nacional dar um presente para todos os trabalhadores brasileiros, que é estender a desoneração a todos os setores. Isso vai obrigar a rever a questão dos encargos trabalhistas e isso seria o melhor presente para todos os trabalhadores, porque isso vai estimular os outros setores a começar a contratar. Seria uma boa alternativa, Segré? Muito boa, mas impossível, porque o governo para isso vai ter que diminuir custo e não está no abecedário, no dicionário dele diminuir custo. Eu gostaria de dar um exemplo prático. Eu sou conselheiro de algumas empresas, algumas de serviço, que são contratantes dessas pessoas que hoje têm a desoneração da folha. E agrego uma outra. Algumas empresas são comerciais ou industriais. Não é somente a desoneração que nessa época do ano está complicando tudo. A gente está trabalhando inclusive com dois cenários. Continuação da desoneração, não continuação da desoneração. Mas trago outro efeito. O aumento do ICMS em muitos estados, que também está atrapalhando essa colocação do orçamento para o ano que vem, o preço de venda e a margem de lucro. Então o governo, numa época do ano que todos deveriam estar preocupados para diminuir custos, para melhorar a quantidade de empregos, não, está atrapalhando tudo, porque isso deixa uma incerteza absurda. Então nós temos que trabalhar com dois cenários, melhor, três: aumento do ICMS, aumento da folha, imprevisibilidade em termos de taxa de juros, porque o governo está com a Selic lá embaixo, o Banco Central, não o governo. Mas, se ele continua gastando, a taxa de juros futura, como muito bem a gente discutiu muito aqui, vai aumentar. Então é uma imprevisibilidade que a única coisa que isso provoca é a tentativa de diminuir custos e isso pode gerar desemprego no futuro.